Olá, queridos. Lucas capítulo 24 relata um encontro tremendo de Jesus com dois discípulos decepcionados com o fato do Calvário. A distância a ser percorrida não era muito longa, aproximadamente 11 quilômetros, mas era feita a pé. Um pouco menos de 3 horas para percorrer aquele trajeto. Tempo suficiente para conversar e tentar entender o porquê de tudo aquilo. Era domingo e os dois discípulos de Jesus saíram de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. Na caminhada, expunham um ao outro a decepção resultante dos fatos daquele final de semana. Não achavam explicação para a morte de Jesus, reconhecido por todos como profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Havia uma frustração que lhes partiu o coração, porque esperavam que fosse ele aquele que redimiria Israel. E assim seguiam pelo caminho, dominados pela tristeza e decepção. Quantas apostas nós fazemos que não se concretizam? Quantas respostas aguardadas que nunca chegam? Quanta decepção quando não vemos o retorno das nossas esperanças. Podemos nos decepcionar seriamente quando esperamos em alguém que não responde à altura das nossas expectativas. Todavia, o Senhor a ninguém decepciona. Ele não gera esperanças que não se realizam. Como diz a minha mãe, ele não adoça a nossa boca e depois vai embora sem terminar o que começou. Então a caminhada fúnebre é interrompida pela presença daquele que havia gerado esperanças que os dois discípulos, totalmente enganados, achavam que não se cumpririam. Sem reconhecer o Mestre ressurreto, ficam admirados quando Jesus pede que lhes contem o que lhes preocupava. Perplexos, perguntam ao Senhor se ele era o único que, estando em Jerusalém, não sabia o que havia acontecido na última sexta-feira. Depois de expor a dor da decepção, os dois ouvem a explicação acerca de tudo o que sucedera ao Filho de Deus. A palavra é forte, queima o coração dos discípulos. E quando chegam à aldeia de Emaús, sem saber que era o próprio Jesus que estava com eles, constrangem o Senhor a entrar. No momento em que estavam à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou. E no partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos e reconheceram Jesus. Nada pode nos curar tão eficazmente quanto a comunhão com o Senhor. Não existem olhos que possam permanecer fechados pela decepção quando Ele parte e nos dá do seu pão. A vida pode ser dura, as pessoas podem nos decepcionar, mas temos um Senhor que nos esclarece, que nos acompanha no caminho da dor e da frustração e nos faz ver uma nova perspectiva que está além das nossas tristezas. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.